Ei, professor, Oi, Silvana, bom dia, tudo bem? bom dia. Tudo bem? E o senhor, Tudo como passou a bom, semana? tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Então, animado para a gente continuar o assunto sobre fábula? Estou animado, vamos lá. Tá. O nosso assunto hoje é específico, tá? Nossos seguidores. É fábula na literatura infantil. Mas antes, professor, o pessoal disse que eu fui indelicada. Eu não perguntei a sua cidade. Aí eu gostaria que o senhor falasse para nós aí aonde que o senhor nasceu, como que começou essa sua trajetória para gostar de falar de fábulas. Nós vamos falar do seu livro e de um outro que já está aí no forninho aí para sair. Então, vou passar a palavra aí para o senhor, tá bom? Tudo bem. Então, Silvana, meu nome é Luiz Libano, eu nasci em Angatuba, é uma cidade do interior do estado de São Paulo, e de lá eu fui para uma outra cidade, né? Só Sim. depois que eu vim morar em Goiânia. Foi aqui em Goiânia que eu fiz meus estudos, que eu fiz letras, né? Língua Uhum. portuguesa, eu tenho formação em língua portuguesa. Aqui fiz especialização em literatura brasileira e mestrado também em literatura brasileira. Essa é minha formação. Sim. E trabalhei em muitas escolas. O meu gosto pela fábula vem do meu trabalho, da minha experiência como professor da rede municipal de ensino. Ok, Então, eu professor. trabalhei muito com fábula, muitos anos com fábula. Então, meu interesse decorre daí. Então, o livro que eu escrevi, ele é fruto dessa experiência, desse Entendi. trabalho. Ok, professor. Então, vamos dar início ao nosso assunto de hoje, que é fábula na literatura infantil. Como que a gente introduz as fábulas, professor, para as crianças? Dá uma dica aí para nossas professoras que vão começar aí a falar desse gênero fábula. Ok, Silvana. A fábula, ela entra na literatura infantil porque a literatura infantil é um campo vasto de estudo, de pesquisa, de buscas e também de produção de obras, produção de livros, né? E a leitura é um campo também de trabalho para nós, professores, em todas os níveis, né? Trabalhamos com literatura infantil, não é? Uhum, Principalmente na fase do ensino fundamental, né? uhum. Então, a literatura infantil, ela é uma porta de entrada, né? Para esse universo maravilhoso da leitura. É uma variedade de gêneros, de textos que entram, né, nesse campo da literatura infantil, e a fábula é uma delas, o gênero fábula. Mas outros gêneros também são trabalhados, são muito utilizados para o trabalho pedagógico. Contos de fadas, contos maravilhosos, os mitos, as lendas, né? As adaptações de grandes clássicos também da literatura brasileira ou mundial, parlendras, trava-línguas, adivinhas, enfim, são tantos, né? São tantos gêneros de texto. E as fábulas são usadas também, não só para finalidade pedagógica, mas também elas entram como instrumento de comunicação. Sim. Elas entram em instrumento como objeto de leitura artística, de leitura literária, né? Isso que é importante. Porque é importante explorar também a fábula do ponto de vista da literatura, como texto literário, como texto artístico, né? Sim. A fábula, ela está associada à literatura infantil, sim. Mas a fábula nasce muito, muito antes da literatura infantil. Uhum. Ela só entra na literatura infantil a partir do século XVII, século XVIII, e ela entra basicamente com La Fontaine, né? A Sim. fábula entra com La Fontaine, as fábulas de La Fontaine elas são muito utilizadas na escola. Então, a fábula, no seu início, na sua origem, ela não era destinada ao, ao público infantil ou ao público escolar infantil, né?
Ela, na verdade, porque você não tínhamos a ideia de criança nessa época, né? Antes do século XVII, né? Uhum. Então, só depois que a fábula começa a ser incorporada, começa a existir uma literatura infantil que não existe, que não existia. Não Existia a existia. literatura. Agora, a fábula, a literatura infantil, antes de ser infantil, ela é literatura. Aliás, ela tem que ter literatura, né? Ela Uhum. tem que ter o que os formalistas russos chamavam de literariedade, né? Isso que é importante. Então a fábula não era destinada a esse público infantil, só tempo depois. Uhum. Então ela nasceu muito antes de uma literatura voltada para a criança, né? Então a fábula é por volta do século VI, mais ou menos, antes de Cristo, que a fábula chega na Grécia através de Esopo, né? E depois em Roma através de Fedro, algum tempo depois. Bom, o início da literatura infantil, né, no mundo, vamos dizer assim, ela tem início no século XVII. Surgiu na França, né, e na Uhum. Inglaterra. Lá nesses países surgiram aquelas histórias que nós chamamos de contos de fadas. Sim. Mas a fábula também estava no meio dessas histórias, né? Estava no meio dessas histórias de contos de fadas, desses contos maravilhosos também. Então, então desde a produção de La Fontaine, a fábula está ligada, então, à literatura infantil. As primeiras histórias escritas para o público infantil Hum. foram as fábulas de La Fontaine, né? Sim. É a obra de La Fontaine, vamos dizer assim, com a sua publicação no século XVII, em 1668. E os contos da mamãe Gansa, né? Os contos recolhidos por Perrault, 1697. Se você olha esses contos de Perrault, eles surgem um pouco depois, no mesmo século, mas um pouco depois, né? No Brasil, a literatura brasileira começa a existir a partir, vamos dizer assim, a partir do século XVIII, né? Sim. Mas antes, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos reescritas, tínhamos traduções e tínhamos adaptações de fábulas. Eram muitas adaptações de obras, inclusive de Esopo, obras de La Fontaine, né? Fontaine. Bom, o trabalho com fábula na literatura da escola, Sim. ele, ele se centra como um objeto artístico, né? Ele se Uhum. centra como um objeto artístico e ele não deve se escrever, vamos dizer assim, a análise linguística, a gramática, ou se inscrever apenas uma exploração da forma, porque a nossa tendência no trabalho é analisar a forma, né? Muitas Sim. vezes, e usar a fábula, usar o gênero fábula como se fosse um pretexto para ensino gramatical, né? Sim. Então, ela não deve ser usada só para isso. Se for usada com esse objetivo de explorar a língua, vamos dizer assim, deve ser Uhum. contextualizada no próprio texto, né? Porque a fábula, o objeto, a fábula, ela tem muita possibilidade de exploração. Deve se focar em aspectos, além de outros aspectos, outros fenômenos da língua, né? Então, ela não se reduz a aspectos linguísticos. A forma da fábula, ela é importante. Só que a forma da fábula, ela tem muitas configurações. Então, Sim. as configurações, os tipos de configurações de fábula são vários. É como se fosse uma carta, né? Existem vários tipos de configuração de formas de carta. Então, as cartas não são as mesmas. As poesias também não têm as mesmas configurações. A forma da fábula não é engessada, né? Então você tem outros conhecimentos ali, né? Você pode analisar, por exemplo, a questão da linguagem, né? Do estilo de linguagem. É importante analisar o estilo. Você As pode construções, metáforas, né? as metáforas, As com certeza. metáforas. As fábulas têm muita metáfora, utiliza-se muito de metáforas, né? O E a professor, fábula tem uma linguagem, tem a personificação que é muito importante, a questão das alegorias, né, na fábula, né? sim. A fábula são ações alegóricas.
Então, você tem a questão da temática, porque a fábula explora uma temática muito diversificada, uma temática muito variada. Praticamente, quase que todos os assuntos estão na fábula e são possíveis de ser explorados e trabalhados numa fábula. Você tem outro elemento que a gente tem que olhar, né? Porque para Sim. compreender uma fábula, um texto com uma fábula, você tem que entender a intenção, a finalidade comunicativa da fábula. Qual que é a Sim. intenção? Por que ele escreveu aquela história? O que ele objetiva com aquela história? Então, a finalidade comunicativa é um aspecto muito importante que precisa ser explorado. Tá. Mas E muitas aí, vezes, né? professor, Pode tem uma falar. pergunta já em cima dessa parte aí que o senhor vai falar, que toda fábula ela é escrita para que tire dela tanto a criança, né, que nós estamos falando da literatura infantil, um ensinamento moral? É uma questão muito interessante, né? La É, Fontaine, por exemplo, deu muito valor à questão artística da fábula, deixando de lado um pouco, em segundo plano, a questão da lição de moral, o ensinamento moral. sim. O ensinamento moral, ele pode ser explícito na fábula, fazer parte da fábula, ou pode ser implícito, estar no próprio texto, né? Então, não é obrigatório que a lição de moral venha junto com a fábula, ou venha anexada à fábula, Sim. integrada à fábula. Uhum. Então, a lição de moral, a lição de moral pode ficar implícita. Muitos autores, às vezes, preferem escrever fábulas sem explicitar, sem clarificar a lição de moral. Então, a fábula, dizem que a essência da fábula é a lição de moral, é a sentença moral. É a É sentença. essa interpretação, essa síntese. Mas ela, não há obrigatoriedade nenhuma de que ela venha colocada de maneira clara, né? Sim. Integrada ao corpo da fábula. Monteiro Lobato, por exemplo, escreveu algumas fábulas sem lição de moral. La Fontaine escreveu várias fábulas sem lição de moral. E a lição de moral, ela pode, se for uma opção do escritor, do fabulista, ela pode vir colocada no início, pode vir colocada lá no final, ou pode vir colocada, posta na fala, no discurso da personagem. Sim. Então, a lição de moral é uma interpretação. Eu, às vezes, prefiro trabalhar com fábulas sem lição de moral, ou eu tiro a lição de moral para que os alunos possam fazer a sua interpretação. Agora, a gente não pode focar só na lição de moral. A fábula tem muito mais do que lição de moral. A fábula, ela traz muito mais conhecimentos do que a Uhum. lição de moral. Ok. Tem um autor chamado Fiori que ele fala assim, o mais importante nas fábulas não é tanto a lição de moral, não é a Uhum. lição de moral. O Uhum. mais importante na fábula são os discursos, as Sim. estratégias discursivas que as personagens utilizam para conseguir os seus objetivos, O para atender às suas diálogo, o intenções. diálogo, o Pois é, diálogo. há muita o diálogo, justamente. Há muita intenção nos diálogos. Então, nos diálogos há muita argumentação, né? Então, eles Sim. usam o diálogo para convencimento, né? É. O diálogo é muito para isso. É O- para convencer, é para você persuadir outro personagem. Então, é importante você, numa fábula, olhar outros conhecimentos que existem na fábula, né? Ele é muito mais do que a lição de moral. Então, no trabalho com fábulas, não deve se preocupar muito com a lição de moral, porque às vezes nem ela é muito ética, né? Tem muita Uhum. lição de moral não ética. Tem lição de moral que às vezes não corresponde à narrativa em si, à história em si, né? Não há uma convergência, vamos dizer assim. Então, é porque muitas vezes a lição de moral foi colocada bem depois. Porque a Uhum. fábula não nasceu. A fábula não. A lição de moral não nasceu com a fábula, foi colocada depois. Depois. Então hoje você tem Uhum. opção, Silvana, de colocar ou não colocar a lição de moral. Então é importante explorar a fábula nas outras possibilidades que tem a fábula, como discurso narrativo, explorar a imaginação, né?
explorar outros conhecimentos que a fábula traz. Conhecimentos históricos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, né? Existem muitos conhecimentos que você pode tirar da fábula. Então, acho que é importante Professor, não olhar só a questão moral. Oi? fábula pode-se dizer que é uma ficção. E no caso de introduzir literatura infantil relacionado com fábula, é utilizado, na maioria das vezes, simbologia dos animais. Qual a correlação? Olha, Silvana, para responder essa pergunta sua, eu Uhum. acho importante. A fábula, ela foi conhecida, ou ela é conhecida como história de animais. Sim. Só que desde quando a fábula surgiu, né, desde a sua origem, não só são só animais que participam como personagens de fábulas. Uhum. Você tem outras personagens diferentes que pertencem a outros mundos, né, a Uhum. outras esferas que participam de personagens de fábula. Você tem plantas, né? Você tem minerais, você tem pessoas, né? Tem Uhum. muitas pessoas que agem com os animais. Por Uhum. exemplo, a fábula O Homem e a Cobra, né? Então, Sim. você tem deuses participando. Só que por que realmente essa ideia de fábula como história de animais, ela prevalece, ou então ela está marcada na nossa imaginação? É porque, de fato, a quantidade de animais em fábulas, ou a quantidade de fábulas que tem animais, né, é muito grande, essa quantidade é Uhum. grande, né? Então, a fábula, é claro que muitos autores, muitas vezes, preferem, né, a Uhum. figura do animal, Uhum. pela importância que tem o animal, porque é mais fácil você tentar fazer uma comparação entre o comportamento animal e o comportamento humano, né? Humano. Só que animal não tem caráter, né? Se você coloca um animal com caráter, é porque você colocou, você atribuiu um caráter ao animal. Só que Vygotsky dizia, não, o animal não tem caráter, né? Agora, Uhum. por que nós escolhemos animais? Muitas vezes escolhemos animais, mas podemos escolher Sim. outras figuras diferentes, né? Tem muitas fábulas que tem outras, não tem animais, são outras personagens diferentes. Então, por que nós escolhemos muitas vezes animais? É por causa também dos seus hábitos também, né? Os hábitos dos animais, eles são importantes para usar na fábula. Só que a fábula não tem assim um compromisso com a verdade científica do animal, né? Uhum. Não tem compromisso. Então, em muitas fábulas, por exemplo, você tem ações ali dentro que não são adequadas aos animais. Mas o fabulista não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu enredo. O que ele representa ali, qual é a Uhum. lógica que ele representa ali numa história. Então, muitas vezes, por exemplo, o corvo não come queijo, né? Você conhece a história do corvo e a raposa, né? Conheço. Então, que a Agora, raposa queria agora, tomar o queijo do corvo, recentemente, né? peraí, recentemente, professor, mostrou, eu não sei, em algum momento de televisão que eu passo o olho aqui, mostrou uma pessoa que criou um corvo e ele vai e encontra com ele no braço, ele faz assim, o corvo aprendeu a comer queijo. Então, isso aí dá uma fábula. Foi uma Então. reportagem aí. Então, agora eu queria dizer para você que hoje o que entra muito na escola são criações de muitos escritores que escrevem de fato para as crianças, né? Sim. Então, as fábulas foram muitas adaptadas e ainda continuam sendo adaptadas, mas há muitos escritores, como Caparelli, por exemplo, que escreve Uhum. fábulas dirigidas para criança. Ruth Rocha, por exemplo, pegou muitas fábulas de Esopo, adaptou, reescreveu, mas são fábulas que ela dirige, se destina a crianças, né? Então você tem fábulas hoje, você Aí, tem ó, hoje você, professoras, hoje professoras, você tem tudo hoje, você tem tradução, você tem adaptação e você tem reescrita de fábulas que estão na escola, né? Então o professor professoras aí que precisa. estão
vendo a gente aí, o professor está Sim. dando muita dica aí de autores. Ah, Até mesmo sim. porque as escolas, não tendo as aulas presenciais, né, professor? Os pais podem comprar e ler em casa. Ah, sim, com Então, certeza. assim, ó, são dicas preciosas de autores aí. Depois, inclusive, professor, além do seu livro e o que está aí para sair quentinho aí para nós, o senhor pode dar uma dica aí de um livro bacaninha aí para começar? Tem um livro que eu gosto muito. Foi Aham, escrito por uma filósofa, né? aham. Esse aqui, Fábulas Nuas e Cruas. Tá, ele está invertido para nós aí. Depois você escreve no perfil lá abaixo da Ah, tá, live tá certo, a tá certo. indicação, tá? Ok. Então, Então, a fábula, ela tem que ser levada na escola, porque, veja bem, existe, claro, fábula pedagógica, né? O objetivo é pedagógico, o objetivo é didático, mas é importante trabalhar com a fábula literária, vamos dizer assim, com as fábulas literárias, trazer as fábulas literárias como objetos de leitura literária na escola. professor, Então, o Eu Conto está falando aqui que esse livro que o senhor mostrou aí, que estava com o título invertido, que o senhor vai abrir, sim, nós, é o livro preferido dele, tá? Muito obrigada, Eu esse Conto. livro aqui, né, eu também gosto, é bem escrito, né? Aham. Então você tem imagens muito interessantes nesse livro. A gente São consegue ler, narrativas muito eu interessantes. já li também, e a gente consegue realmente viajar nas imagens e no que está sendo escrito. A gente consegue fazer um cenário. Ah, sim. Então eu acho importante que a fábula ela pode ser objeto de ensino, né? Sim, Ensino, né? E aprendizagem, ensino da leitura, da oralidade, o ensino da produção de texto, o ensino da análise, que é importante também, né? Ela pode ser objeto, mas também ela tem que entrar na escola como objeto de apreciação artística, de usufruto, né? sim. Para Uhum. você aperfeiçoar, não é? A estética, vamos dizer assim. Então, o usufruto estético é importante. Então, não se deve ater só apenas na questão gramatical, na questão apenas da moralidade, porque a moralidade é apenas um aspecto. A fábula é muito mais do que isso. É um universo Sim. inteirinho que Uhum. pode ser explorado no campo da leitura, né? Então, a leitura é importante você trabalhar a leitura literária da fábula, os vários tipos de leitura, métodos de leitura, leitura silenciosa, leitura em voz alta, leitura dramatizada, não é? A leitura expressiva, a leitura em coro, né? Sim, em coro. Muito importante. Um texto como esse que eu vou ler hoje é um texto interessantíssimo que pode ser dramatizado, né? E você Sim. sabe que o trabalho com a dramatização é muito importante porque O professor, isso vários me faz aspectos. lembrar que na minha época a gente tinha a aula que ia para a biblioteca. Então era um Ah, momento que sim. as crianças escolhiam o livro para ler lá naquele momento. E a maioria deles escolhiam livros de fábula. E eles viajavam ali naquele cantinho, era muito bacana. O senhor deu uma congelada, viu, professor? Estou vendo a imagem do senhor assim, distorcida. Oi, E agora? ainda está distorcida. Uai, como é que a gente resolve, né? Deu uma melhorada aí, na hora que o senhor mexeu aí em alguma coisa. O senhor está me vendo perfeita? Não, eu estou vendo você perfeitamente, é. Aí, ó, melhorou. Melhorou, Ok, professor. ok. Tá bom? Então, Então, o outro professor, trabalho com a fábula, além da leitura, que você tem diversos tipos de leitura, é um trabalho muito importante com a oralidade, né? Com a sim, questão da contação de histórias. A fábula é muito usada para a contação de histórias, né? É uhum, importante. Outra coisa que pode ser utilizada como fábula, explorar fábula, é declamação de fábulas, fábulas literárias em verso.
Uhum. porque nós temos as duas formas de fábula, a fábula em prosa e a fábula em verso. Uhum. Então, a fábula em verso ela pode ser declamada como se fosse uma poesia, porque ela usa a estrutura de uma poesia, né, para fazer uma narrativa, Sim. para narrar acontecimentos, né? Então, a fábula ela permite esse hibridismo, né? Ela Uhum. pode incorporar uma forma de poema para narrar, para contar uma história. Então, é importante essa questão da oralização da fábula, usar ela como contação de histórias, preparar um projeto de contação de histórias, né? Isso é Uhum. importante. E a fábula. Agora, eu costumo assim orientar que escolha fábulas completas, fábulas com uma sequência narrativa completa, não é? Porque Uhum. tem fábulas que não têm uma sequência narrativa completa, não tem um enredo completo. Sim. Deixa Então, não no. tem. Principalmente as fábulas muito antigas, aquelas atribuídas a Esopo, são muitas fábulas que não têm uma sequência narrativa completa. Então é importante que a fábula também contenha outros tipos de sequência textuais, né? A Uhum. sequência descritiva, o diálogo, né, que eles chamam de sequência dialogal. O diálogo é Dialogar. muito importante, né? Quando você vai usar para dramatização, para contação de história, é importante o diálogo. O diálogo tem muita carga emocional dentro ali, né? Ok. Tem muita argumentação ali, muito importante. Tá. Professor, além do livro aí que o senhor vai indicar, dentro aí do assunto e a gente do perfil Não Jogue Livros no Lixo, doe, nós estamos trazendo esses assuntos pedagógicos interessantes aí. O senhor tem mais alguma coisa nesse título importante a dizer? Você está falando sobre. A literatura, a fábula na literatura infantil. Ah, sim. Eu acho que uma coisa importante também hoje, além da questão da leitura, da desenvolver a oralidade, Sim. a análise, né? Análise textual, análise linguística, análise semântica, nós temos Uhum. a questão também da própria produção textual, Sim. né? A fábula permite que você trabalhe com produção textual, né? Sim. Ou através da criação, da invenção de novas fábulas, ou através das transformações, que a gente chama de reescritas, né? Hoje a reescrita é muito utilizada. A reescrita de fábula é muito utilizada hoje na escola. E é um processo muito importante. Então a fábula permite que você trabalhe com a questão da reescrita, de reescrever, né? É Sim. importante que você desenvolva essa habilidade de escrever. E a fábula tem essa vantagem, ela é um texto semântico, é uma unidade de sentido completo, né? Uhum. Embora muitas fábulas não tenham todas as sequências, ou a sequência narrativa não seja completa, a fábula é considerada um texto integral, vamos dizer assim, né? Completo. É completo. Você não precisa usar ele não é fragmentado. Você lê uma fábula tranquilamente em poucos minutos, né? Uhum. E você pode analisar uma fábula, trabalhar, explorar uma fábula dentro de uma aula tranquilamente. Uhum. Então ela permite, como um texto completo, como uma unidade de sentido, ela permite fazer esse trabalho. E é importante na formação social, cultural e emocional. Mas é importante também trabalhar muito com a questão na leitura, trabalhar muito com a questão da inferência, né? Uhum. Porque a fábula tem muitos textos de fábula que são textos que têm muitas lacunas, muitos Ok, aqui vazios. ó, é um bom título, hein? Para uma próxima live, a gente falar dessas lacunas aí dentro de um texto fabuloso. Vamos dizer assim, né, professor? Tem uma pergunta aqui, a primeira Sim, literatura infantil foi adaptada, não é? Só depois se criou a fábula a partir do contexto da criança. Claro, sim. criou-se muitas fábulas a partir do contexto da criança, voltado especificamente para a criança. É uma fábula menos complexa, né, mais simples do ponto de vista da linguagem, da estrutura, né? Mas ainda hoje na escola lá entram fábulas traduzidas,
fábulas adaptadas, fábulas reescritas, diversas formas de transposição da fábula estão presentes na escola. Então, de fato, agora é importante que o professor, quando trabalha com fábula, ele permita, favoreça diferentes tipos de fábula, diferentes tipos de autores, trabalhe com fábulas não só em prosa, mas também fábulas em verso, entendeu? Verso. E várias configurações desse tipo de fábulas, né? É importante não ficar engessado só no livro didático, trazer outras opções, né? A própria internet hoje tem muitas opções, tem muitos, né? Tem muitos sites importantes de fábula. É importante você trazer uma variedade de fábulas para trabalhar. Quanto mais variedade, é melhor. Agora, o professor tem fábula mais complexa? Tem fábula mais complexa para a criança. Mas aí entra o papel do professor. Aquele papel que Vygotsky falava, né? O papel de mediação. Entre o livro, né? e o conteúdo do livro e a criança, né? Eu acho que você fazer esse papel de mediação para realmente desenvolver a criticidade da criança, a crítica, né? O espírito crítico. A crítica. E para que a criança possa usufruir melhor da leitura estética, né? Que uma fábula permite. Então a gente tem nesse campo de fábulas na literatura infantil, a gente tem um universo muito grande, né? É difícil contar quantas fábulas existem no mundo. É impossível. É impossível. Porque só Esopo foi atribuído. Só Esopo foi atribuído mais de 3 das fábulas. Imagina quantas fábulas tem no mundo. E eu penso que é esse momento aí que a gente colocar as fábulas na leitura, no enriquecimento das crianças, é que a gente busca aí esse momento, o gosto pela leitura. Então, a gente aproveitar esse momento aí de criativo, de análise subjetiva, de criação, para colocar o gosto da leitura. O senhor concorda? Concordo, claro. A fábula é um objeto para você desenvolver aquilo que a BNCC chama de práticas de linguagem, né? Há práticas de escutar, há práticas de falar, a prática de ler, a prática de escrever e a prática de analisar. São essas as habilidades que nós temos, né? Nós temos o objetivo de desenvolver, são essas habilidades, e a fábula pode ser utilizada para desenvolver essas práticas de linguagem, né? Um trabalho consistente, planejado, sistematizado, né? Intencional, um trabalho intencional com isso. Então, professores aí, nossos seguidores que viram aí a nossa live e que vão assistir depois, que às vezes tem muita gente em aula já remota, e falou, esse horário eu já vou estar trabalhando, mas eu vou ver depois. Fica a dica aí nossa, de aproveitar aí, quando estiver introduzindo as fábulas, puxar esse gosto para a leitura aí das crianças. Professor, com certeza. Vamos então à fábula que o senhor separou hoje para nós? Vamos, eu vou ler uma fábula então, né? Uma fábula intitulada A Zebra e as Hienas, de Gazola, né? É uma fábula interessante que você tem dois personagens diferentes como participando dessa fábula. Vamos lá. A Zebra e as Hienas. Numa bela floresta, andava a zebra perdida de seu grupo. Era um tanto dispersivo o listrado quadrúpede. Vivia contemplando a paisagem. Mas ela sempre dava um jeito de saber onde estava, porque sempre olhava com atenção ao redor para poder voltar para casa. Mas um dia, perdeu a hora e galopou para casa, sem prever que um grupo de hienas cortaria seu caminho. Elas certamente haviam comido e não a matariam. Foi o que supôs. Mas como as hienas são sempre agressivas, a zebra cuidou de rumar em outra direção. Ora, zebra, estás com pressa? Fica conosco para brincar, disseram as hienas, rodeando o quadrúpede. A zebra pensou que não haveria mal nisso e aceitou brincar.
Ficou no centro e as hienas não lhe explicaram que deveria dançar ao ritmo de suas risadas. Então começaram a rir e a zebra a dançar. Tudo parecia bem até o momento em que a zebra cansou e quis parar. Mas as hienas riam histericamente e fecharam o cerco. A zebra viu olhos brilhantes, boca abertas e dentes pontiagudos. Amedrontada, esperava o momento de poder sair por uma brecha qualquer no cerco. Zebra! Disse a mais feroz das hienas. Está cansada? E aproximou-se um pouco mais. A zebra aproveitou o deslocamento da hiena e, dando coices, conseguiu sair do centro, galopando para casa. As hienas agruparam-se chorosas pela caça perdida e foram procurar outra vítima pelas redondezas. Então, É bacana demais. é uma história curta, pequena, que pode ser explorada de diversas maneiras Sim, na sala de aula. Ela pode ser usada para desenvolver as práticas de linguagem, oralidade, sim. né? Contar histórias, dramatizar essa história, Dá um não bom é? teatrinho Dá um bom teatro, isso, um teatro de fantoche também, dá um teatro de de fantoche também. fantoches. Dá Isso para aí, você fazer professor. leituras de diferentes tipos de leituras, né? É, Leitura dramatizada, leitura expressiva, né? sim. Leitura silenciosa, leitura normal também, leitura coletiva, isso é importante, para você desenvolver práticas de produção de texto, diferentes práticas de produção de texto. Você pode desenvolver a mesma fábula, como você pode criar outros gêneros textuais com base nessa fábula. É uma Ok, fábula muito professor. interessante. Então, professor, nós já vamos para as considerações finais. Se eu tenho mais alguma coisa aí que queira falar, porque o nosso propósito aqui de 40 minutos é para não sermos cansativos e dar sequência em outros títulos para as próximas. O senhor já pode passar para as considerações finais. Eu só queria dizer que é importante trabalhar com fábula, mas deixar as crianças, né, explorarem a fábula, explorarem o sentido, construir o sentido da fábula, né? E com a Uhum. mediação, certamente, do professor, corretamente, do professor, mas que as crianças, se elas quiserem, né, fazer uma interpretação moral, que elas façam mais a delas, né? Porque Sim. eu, por exemplo, a Gazola, em todas as fábulas, ela traz uma lição de moral. Eu O não li a pessoal está lição de falando moral. aqui, a Oi. Laurinha, que fábula boa. Ah, sim. Então, por Lida exemplo, pelo essa lição de moral. professor, Oi. lida pelo professor, ficou excelente. Parabéns, Obrigado. professor. Então, para finalizar essa história, Sim. ela diz o seguinte: qual que é o sentido dela, né? Qual que a autora traz para a gente? Mas a criança pode fazer uma outra leitura, uma outra interpretação. Isso que é importante na escola. Porque a gente não está aqui para doutrinar ninguém, né? Muitas vezes a Não, não. fábula quer doutrinar, então a gente quer exercer a crítica, fazer com que a criança Sim. realmente desenvolva a crítica, o espírito crítico, né? Uhum. Então, diz o seguinte, A a moral da história dessa subjetividade, né, fábula. professor? Isso. Uma vítima natural nunca deve brincar com seus naturais carrascos, né? Quem que é vítima natural? Evidentemente que é a zebra, vítimas das hienas, né? Então, Aham. mas toda a história de bichos, assim, essa história que é de bicho, está falando Uhum. para nós, seres humanos, né? Sim, com Então, certeza. a gente Gente, aqui, ó, eu precisa ver a mostrei fábula. semana passada o livro do professor, já está lá a indicação de leitura. E eu estou sabendo que já tem um aí, né, professor, quase saindo aí do forno, não é isso? Ah, sim, Que a com gente certeza, voltado para vai as falar práticas de dele linguagem. depois. Isso, ok. Tá. Então, professor, a página do projeto Não Jogue Livros no Lixo, doe, agradece mais uma vez aí a sua atenção, essa disponibilização de tempo aí para falar com a gente de fábula.
Nós vamos já fazer um próximo, se Deus quiser, aí, e vamos distribuir aí as informações e todo mundo vai acompanhar. O título Então, da semana que vem, se eu já tenho, professor? ainda não, mas podemos Tá. pensar depois, tá? Então tá. Agora, quero agradecer então as pessoas, você, né? Agradecer você pelo convite que me fez. Agradecer em Aham. nome de todos aqui a pessoa do João Aparecido que nos assistiu, que esteve aqui assistindo Sim. a gente. Ele fez uma pergunta muito boa aqui para nós. Aham. E agradeço a todos que estiveram aqui. E estamos à disposição. Estou à Ok. sua disposição Nós vamos elaborar então um para um tema para a próximo semana que encontro. vem, dentro de Isso, fábula. dentro de fábula, isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez, viu, professor? Eu que agradeço a todos. Obrigado você a todos, tá? Tchau. Tchau, tchau.